aspartame, tenho medo de fritura e tenho medo de madame. Eu tenho medo da cidade, medo da solidão. Tenho medo de ser duro e medo de dizer não. Tenho medo de barata, de aranha e de ladrão. Medo disso e daquilo e medo de multidão. Eu tenho medo de mim mesmo, de você ou do vizinho. Eu tenho medo de remédio e medo de andar sozinho. Eu tenho medo. Quem que não tem medo? Sociedade vive com medo. Medo de ser assaltado, medo da bala perdida. É assim. Medo do Bush ficar louco e começar a guerra mundial. Quem não tem medo, mano? Eu tenho medo. Barato tá louco, mano. Sociedade tá assim, moleque de 10, 11 anos andando armado. Bicho tá pegando, mano. Mas nessa hora, quando eu tô com medo, eu me lembro de Deus. Tenho medo de automóvel e de engarrafamento. Tenho medo de açúcar, de sair do apartamento. Tenho medo de TV e de gordura hidrogenada, do presidente americano, de caminhão e de fada. Sentimento de grande inquietação ante um perigo real ou imaginário, de uma ameaça, susto, pavor, temor, terror e perturbação. O medo participa de um diálogo permanente das pessoas com os grandes centros urbanos. Ancorados no imaginário urbano e numa série de expectativas coletivas acerca da cidade moderna, esses medos ajudam a dar forma a uma paranoia social surgida nas grandes cidades, tanto nos seus contornos materiais quanto nas suas relações simbólicas. Assim, a vida moderna apresenta algumas contradições. De um lado, entre elas, as mazelas sociais dos excluídos, moradores das calçadas ou das áreas degradadas pela violência e a falta de estrutura urbana. Por outro lado, a vida privilegiada de uma classe que se aglomera em espaços modernos de convivência. Para conhecer um dos lados dessa disparidade, analisaremos as chamadas ilhas urbanas, espaços construídos como uma tentativa de refúgio ao medo, através da leitura do conto Pequenas Distrações, do livro Peão Envenenado, de Gregório Bacic. Gregório Bacic é paulista, jornalista e diretor de programas de TV. Seus trabalhos são influenciados por leituras que vão do argentino Luiz Borges a Nelson Rodrigues, do cinismo forever à tragédia otimista brasileira. Finalmente, segundo as palavras de Antônia Bujanra, aparece um autor que arrebenta o cotidiano, que não se importa com o dia a dia mentiroso, mas retrata uma crueldade sofisticada, uma linguagem que fala para todos que sabem vê-la na vida moderna. Gregório Bacic vive profundamente seu tempo e vai até o fim seus sentimentos e ideias provocadoras, conseguindo levar a realidade até o real. Os personagens do conto, ou como poderíamos dizer, desta provocação, vivem sob um trágico denominador comum, a condição de estarem encarcerados em seus próprios espaços. Assim, a família de pequenas distrações se refugia na vida e dos perigos representados no outro. A antiga mureta subiu com a rapidez com que sobem os tijolos de uma sepultura. As setas dos portões cresceram apontadas para o céu e só não se perderam no espaço porque a laje do primeiro andar do sobrado as conteve com determinação. Uma guarita se instalou na calçada entre as árvores moribundas e a entrada dos automóveis, vigiando o cimentado que, antes da reforma, era um jardim ingênuo de copos de leite e rosas vermelhas. As janelas de cima davam contra a vontade para a rua, envergando grades de puro aço, com vãos que mal permitiriam a passagem de um gato esguio.
ao fundo da casa, batendo com a parede de trás de um templo evangélico, um muro subiu desmedidamente protetor e curvou-se sobre a área de serviço, expandindo-se em seguida para o corredor lateral e eliminando em definitivo a conversa com os vizinhos. Para defender a privacidade do que se falava e proteger a casa dos cânticos de fé entoados pelo populacho, gastou-se no revestimento acústico o que era uma verdadeira fortuna para os padrões daquele bairro novo rico da antiga periferia. As armações dos telhados foram reforçadas in extremis, de modo a evitar os perigos que a ousadia dos salteadores poderia trazer do alto. A casa, antigamente singela, só não se transformou num bunker total de segurança máxima, porque permanecia vulnerável à queda dos aviões. E do jeito que as coisas iam, aos bombardeios aéreos de que mais cedo ou mais tarde o crime lançará a mão, o patrimônio da família, o medo estava provisoriamente a salvo. Medo dos ladrões, dos sequestradores, dos estupradores. Medo dos das enchentes, dos miseráveis, dos poderosos, dos fiscais. Medo do terror, dos traficantes, dos negros, dos nordestinos. Medo dos maloqueiros da favela, dos compradores, dos vendedores, dos pregadores fanáticos, dos motoboys que fumam maconha, dos ônibus lotados que despencam pela rua. Medo da liberdade, medo da morte, medo da vida, medo do outro. A elite constrói seus castelos, enclaves fortificados, reconfigurando o espaço urbano, que passa a ser cada vez mais caracterizado pela estética do medo. A alteração deste espaço apoia-se na atribuição de uma suposta ameaça a esse grupo que compõe a população, aliada à descrença e à desconfiança na capacidade de os poderes públicos garantirem a segurança dos cidadãos. Consequentemente, isso tem levado a uma progressiva transferência dessa responsabilidade para as empresas privadas de segurança. Além disso, o medo da violência que atinge patamares inéditos faz com que grupos sociais que se julgam possíveis alvos de atentados criminosos busquem ou tenham a ilusão de ocupar uma situação segura. Assim, afastam-se das possibilidades de encontro com o outro, com aqueles que consideram diferentes e, por conta disso, perigosos. Os enclaves fortificados, espaços privatizados, fechados e monitorados, constituem o principal instrumento desse novo padrão de segregação, justificado pelo medo do crime e da violência por parte daqueles que se sentem ameaçados e preferem abandonar os espaços de livre acesso e circulação, característicos da vida urbana e do espaço público moderno.
Apesar de já inexpugnável, a fortaleza carecia de ainda mais. Sim, porque o sistema de segurança somente seria seguro se pudesse contar com mecanismos de metasegurança, ou seja, camadas sistêmicas que se sobrepusessem ao sistema, vigiando seus próprios agentes protetores. Era preciso ter certeza da qualidade dos serviços contratados. Era preciso assegurar-se da confiabilidade dos guariteiros. Sendo assim, a família instituiu o uso doméstico do crachá. Todos os 9 moradores, pai, mãe, avó, tio, avô, filho, 2 filhas, nora e genro deveriam portá-lo no peito, cabendo ao guariteiro liberar a entrada somente aos que cumprissem a norma. Nos casos de esquecimento ou perda, o morador retornante ficaria retido em uma área interna à espera do reconhecimento e da consequente liberação de sua entrada por outro membro da família. As grades internas poupavam ao infrator da norma aguardar do lado de fora, na rua, onde não poderia ter garantida sua segurança pessoal. Constatada a perda de um crachá, um sistema de emergência forneceria senhas provisórias a cada membro da família, onde estivesse, até que se renovassem todos os crachás, evitando-se assim o uso indevido por terceiros do exemplar perdido. Roubado de início. As mulheres da casa questionaram a real eficácia do método e protestaram contra o anúncio de que haveria crachás também para visitantes, o que certamente poria um fim ao gosto da filha mais nova de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída em receber amigas da escola. Mas tiveram de curvar-se diante das evidências. Só mesmo assim se poderia verificar se eram mesmo cumpridores e responsáveis os guariteiros. Sem crachá, ninguém entra, nem mesmo o dono, por mais inconfundível que seja aos olhos dos seus servidores. Decidiu-se também pela obrigatoriedade de os guariteiros preencherem relatórios diários, enumerando horários de entradas e saídas e numa coluna para ocorrências especiais, a passagem de terceiros como carteiros, entregadores de jornais, mendigos e outras pessoas vistas com suspeita. Esses relatórios subiam à noite para um escritório onde a nora elaborava planilhas de movimentação diária e as guardava num cofre forte. Mas poderiam ser requisitadas a qualquer momento pela avó para verificações emergenciais e confrontações com relatos pessoais de cada membro da família sobre estranhamentos no trânsito. Afinal, uma mera fechada por automóvel ou moto poderia não ser merda. Quem sabe não estaria ali se esboçando o crime hediondo de um sequestro. O crescimento vertiginoso deste tipo de evento nas estatísticas determinava a preferência da família por carros populares, os únicos capazes de não chamar a atenção de criminosos à espreita, mas como bastasse um único descuido para pôr tudo a perder, resolveu-se elidir os riscos, providenciando-se a blindagem da frota familiar de Uno Mille. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. A pomba branca tem 2 tiros no peito, 2 tiros no peito. A pomba branca tem 2 tiros no peito, 2 tiros no peito.
abandono de valores vinculados a um espaço público aberto e igualitário conduz à separação e ao estabelecimento de distância irredutível entre os grupos sociais, fazendo crer que cada um deva se isolar e conviver apenas com seus iguais. No mês seguinte, decidiu-se instalar uma câmera de vídeo voltada para o interno de portões, com o fito de assegurar o reconhecimento dos chegantes diretamente da sala de visitas, sem que o responsável por isso tivesse que se expor. Da sensação renovada de maior segurança, comodidade, encantamento tecnológico, evoluiu-se para um sistema completo de captação de imagens e de sons, ocultando-se microcâmeras e microfones em pontos estratégicos da casa. As motivações para esse passo adiante foram o aprimoramento sempre possível do controle interno da família e a conveniência de se ter gravada a imagem do delinquente que ludibriasse o sistema e invadisse a casa. Também feminina foi a primeira resistência a esse avanço tecnológico, quando a filha mais nova, de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, esqueceu-se da vigilância eletrônica e, masturbando-se, foi surpreendida pela câmera instalada na despensa. Por não saber como abordar o assunto, o pai fingiu não ter visto nada e transferiu o fardo para a mãe. As mulheres foram informadas de que sua intimidade estava suspensa, não lhe sendo mais aconselhável banhar-se ou trocar de roupa, sem antes reservarem horários apropriados de curta duração, em que as gravações nos banheiros seriam interrompidas para revisão. A mãe contornou o mal-estar, argumentando que se aquele era um preço alto a ser pago, seria ainda muito baixo caso as câmeras viessem um dia registrar cenas de estupro por um invasor. Quanto à filha mais nova, de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, foi severamente admoestada pela indecência com que gerou a situação, mas ganhou da cunhada, para consolação, um filhote de chihuahua que deu o nome de Speedy Gonzales e que tanto se apegou que passaram, ela e o animal, a ser tratados em casa como casal conjugal. O sistema de segurança era agora comprovadamente perfeito. Mas o medo é esperto, cheio de manhas, capaz de contorções absurdas para adaptar-se a emoções em cacos e não abandonar o barco. O pior poderia estar por segundos. E se algo falhasse?
Foi necessário reforçar a defesa com pitbulls amestrados. Goebbels e Goering corriam lestos e sagazes num cercado do quintal, como penúltima instância. Sim, porque ainda havia uma última instância. Metralhadoras de cano curto Kalashnikov, adquiridas a um contrabandista para armar a família contra as terríveis ameaças de um porre, de um surto de loucura, ou mesmo da traição do segurança nordestino de plantão ao encomendar-se uma pizza, por exemplo. Como ter a certeza de que o entregador, mancomunado com o cafuso da guarita, não invadiria a casa envenenando os cães, fazendo refém toda a família? A falta no Brasil de guariteiros ágeis como gaúchos, perspicazes como perdigueiros, mas leais como São Bernardos, germanicamente preparados ou responsabilizada por mais esse gasto no mercado clandestino, ilegal, ocupado exatamente por aquele tipo de gente de quem cumpria defender-se. A lógica imperava mais uma vez para enfrentar o pior inimigo, só mesmo com a mais poderosa arma do pior inimigo. Recebimento de pizza 2 vezes por semana mereceu o nome de Operação Marguerita 1, tendo se repetido depois como 2, 3, 4, 5, 8, 18 e assim por diante. Consistia na distribuição dos homens da família em pontos recônditos do lar, à espreita, com suas Kalashnikov em punho prontas para disparar, escondendo-se o pai atrás da janela do sótão com uma granada na mão, de onde poderia observar o entorno, a rua e contra-atacar se necessário. Enquanto o mulherio se prostava na sala de jantar, empunhando talheres pontiagudos, especialmente afiados para a ocasião, com os quais decepariam aos vilões acuados os dedos, as mãos. Oh, o que mais fosse preciso. O tio avô recebia a entrega pelo vão da jaula de portões, mas não sem antes obrigar o entregador a provar um naco de pizza para certificar-se de que não trazia soporíferos, barbitúricos, outras drogas que pudessem arrefecer as trincheiras da família. A filha mais nova de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, odiava a operação. Ao cortar a pizza no prato, temia de pensar que pudesse estar empunhando os talheres na mesma punição que o pai planejara para os invasores. Ao passar bocadinhos carinhosos de recheio para Speed Gonzales no colo, afligia-se de pensar que estivesse servindo ao animal picadinhos de dedos ou de outra parte do corpo a qual ela preferiria dar destinação mais gloriosa e integral. Alguma vez à mesa, ao cabo de mais uma Operação Marguerita, a filha mais nova de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, deve ter perguntado à família por que atravessar a vida arrastando esse fardo cruel que nada contém senão o medo do que poderia algum dia, quem sabe, porventura vir a acontecer. Por que não baixar a guarda e cuidar sem temor para que a vida possa correr solta lá fora? A filha mais nova de 15 anos, você chegou a fazer estas perguntas em casa? Foi vista, é claro, como perigosamente distraída. Ingênua, como seria possível fechar os olhos para a realidade? E a realidade é que hoje não se respeitam mais os valores que fizeram o mundo caminhar até aqui.
As cidades do Brasil estão entregues à bandidagem. E sabe onde é que se escondem os bandidos? Nem mais se escondem. Hoje é a gente de bem que se esconde. É preciso desconfiar de tudo e de todos, porque o tiro certeiro ou a bala perdida vem. Não se sabe mais de onde mais vem. Chamar a polícia... Nem pensar. O poder público perdeu completamente a capacidade de garantir a segurança dos cidadãos. Está certo que há delegados bem formados e razoavelmente confiáveis, mas andam em má companhia. Não há, por certo, um único policial, civil ou militar que sobrepuja a horda social de que se origina, a mesma em que nasceram e se reproduzem como moscas a bandidagem, a malandragem, os salafrários, os bandidos de toda espécie, com uma corja de raposa circundando um galinheiro e prontas para atacar, em se tratando de policiais e foras da lei, de bestas da mesma estirpe, farinha do mesmo saco, não há como negar a possibilidade de que tramam juntos. Chamar a polícia seria o mesmo que abrir as portas de casa a essa gente, expor as fragilidades do nosso reduto a pessoas estranhas que depois certamente darão serviço a sabe-se lá quem. Surge do medo, propicia abusos por parte das instituições da ordem e a contestação dos direitos e da cidadania. Além de produzir segregação social e espacial, também produz a própria violência. Na medida em que os limites entre o legal e o ilegal são instáveis e mal definidos, e os abusos policiais são cometidos impunemente, a polícia passa a ser temida e o sistema judiciário deixa de ser considerado um recurso confiável para a justa resolução dos conflitos. Ao mesmo tempo, a população que teme a polícia apoia sua ação, pedindo-lhe atuação firme com quem merece, estimulando deste modo a expansão da violência e da insegurança e aumentando as possibilidades de se tornar vítima da arbitrariedade e da injustiça das instituições da ordem. Os que vivem de esperar a tragédia são os que melhor sabem atrair, por distração da filha mais nova de 15 anos. Vista em casa como perigosamente distraída, Speedy Gonzales, o filhote de Chihuahua, escapou para o quintal e invadiu o cercado dos pitbulls, sendo estraçalhado por Karen. Vinha atrás, a filha mais nova de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, que não chegou a tempo, em estado de choque. Seus olhos puderam apenas acompanhar os minutos finais do minúsculo Speedy Gonzales, devorado pelo mastodonte que lutava por não dividir o petisco com o enfurecido Campos. A família acachapou-se de tal forma com o estado da filha que decretou por 3 dias o toque de recolher, durante o qual deveriam se extrair lições da tragédia doméstica estampada nos olhos esbugalhados e no silêncio estarrecido da bela menina recolhida à cama.
haveriam de compartilhar o didatismo do espetáculo terrível, sim. Um mero acidente doméstico causava um abalo sísmico. Como seria então se o pior acontecesse? O que seria deles se a tragédia tivesse vindo de fora, das mãos criminosas de estranhos? No segundo dia, porém, a consternação familiar esvaziou-se, dando espaço a algo terrível que tomava corpo. Um estranho sentimento de orgulho para com a atuação de guerra. Em sua primeira situação de risco enfrentada naquela casa, diante do cãozinho invasor, não negou fogo, mostrou alegria. No terceiro alvorecer, a filha mais nova de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, trajando bebidol cor-de-rosa transparente sobre o corpo nu e calçando pantufas, desceu plácida para o quintal rumo ao cercado dos pitbulls. Esganiçando, Goebbels e Goering lançaram-se em sobressalto contra a grade. Uma Kalashnikov ergueu-se serena e calculadamente nas mãos da menina e metralhou os cães. Com o braço direito brandindo a arma para o alto, o braço esquerdo e os quadris da menina iniciaram um meneio lento e sensual, evoluindo para a fúria lasciva e inebriante de uma dança orgástica em torno dos cães mortos. Os olhos azuis extasiados descobriram a câmera posta no alto. Num golpe arrebatado, a filha mais nova rasgou a seda cor-de-rosa que a cobria e, orgulhosa e provocadora, ofereceu os peitos ensoberbados para o equipamento, após o que o metralhou também. Até aquele momento, toda a cena poderia ter sido assistida pelo circuito interno de TV. Mas por quem? Por quem? Se já não havia mais sobreviventes